Olá, muito bom dia. Estamos mais uma vez iniciando mais um Café Teológico desta manhã. Graça e paz a todos vocês que estão já na escuta de nossa emissora. Você que está também através da live, muito bem-vindo a mais uma apresentação do Café Teológico. Café Teológico, como você sabe, todos os sábados ao vivo aqui, através da nossa web rádio Pense Nisso e também através da live da página da revista teológica Pense Nisso no Facebook. E você sabe também que posteriormente ele é postado no YouTube e no Instagram. E saúde aqueles que estão conosco também na reprise, seja no Instagram ou mesmo no YouTube. Café Teológico tem o seu objetivo de estudar a Palavra de Deus de uma forma interativa, um texto expositivo em cada manhã de sábado para você. O meu café já está aqui preparado e o seu? Já preparou? Não se esqueça, prepare o seu café, venha degustar de um bom café e ainda mais crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Quão importante é isso para todos nós. Então, você é o meu convidado para ficar comigo nesta manhã para mais um estudo. Já temos pessoas chegando em nossa live. A Nara Beatriz dando bom dia, pastor, bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão através da web Rádio Pense Nisso, no aplicativo, no site ou até mesmo pelo site do radios.com.br. Você que está em qualquer meio de comunicação, nos assistindo e até mesmo ouvindo, é muito bem-vindo a mais um estudo para esta manhã de sábado. Vamos degustar um café? Aqui em nossa cidade, nesse exato momento, está 3 graus e você pode imaginar que o frio está bem intenso já há alguns dias em nossa cidade aqui de Canguçu, de onde eu estou transmitindo este programa. E nada melhor que um café para que a gente possa se aquecer e assim também poder cada vez mais ter uma vitalidade. Isso é muito importante, pois, como já comprova as pesquisas, um café faz até bem para o coração. Sabemos também que nós estamos na reprise aos domingos, às 7 horas da manhã, em nossa web rádio. Você que está nos ouvindo na reprise também saúda a todos vocês, que bom que vocês estão conosco. Como é o nosso costume, hoje mais uma vez nós vamos dar sequência em um estudo que trago para vocês, que é a carta de Paulo aos Coríntios, dando sequência, como você que já acompanha, nos ouve todas as semanas, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios e vamos hoje mais uma vez aprender o que o apóstolo Paulo queria ensinar a esta igreja, uma igreja que estava cheia de problemas e ele estava tentando ajudar esta igreja. Divisões por todos os lados nesta igreja havia. E nós temos grandes lições a aprender com esta carta para a nossa igreja, para a nossa congregação nos dias atuais. Uma vez que nós sabemos que sempre tem problemas e os problemas fazem parte da nossa vida porque nós somos pecadores. Não somente nós temos problemas, mas nós criamos problemas também. E isso seja dentro ou seja fora da igreja. E o apóstolo Paulo lhe dá várias recomendações. E hoje mais uma vez você já abre a sua Bíblia e vamos estudar um pouco o capítulo 4. Capítulo 4, de uma forma bem resumida e breve nesse início, eu quero trazer a você o seguinte: ele vai defender o seu ministério. Isso o apóstolo Paulo vai trazer no dia de hoje. Então, para você que ainda não pegou a sua Bíblia, pega a Bíblia, senta aí e tira esse momento para você estudar a Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Eu quero incentivar vocês também que estão conosco, nos assistindo e ouvindo, você colaborar conosco através da assinatura da nossa revista. A Pense Nisso cada vez mais está encantando mais pessoas em lugares e contextos diferentes e você que ainda não é assinante, não deixe de assinar. pensenissoteologica.com/loja. Se você quer assinar por lá ou até mesmo você pode mandar o WhatsApp para o 53999-014822. Vamos te auxiliar por ali também, como você quiser. Pix, boleto, transferência, depósito, tudo isso que você pode fazer. Então não tem desculpa para não assinar, porque uma vez que você assina, você recebe cada trimestre uma revista maravilhosa para você e ainda mais, você vai estar colaborando com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, onde está a nossa igreja iniciando, e ainda mais com todos os trabalhos que a Pense Nisso faz diariamente, através do site da revista, através do site da rádio e a própria rádio, que está 24 horas no ar. Então isso tudo nós estamos alcançando, como algumas semanas atrás alcançamos
20 mil pessoas, já estamos alcançando a marca de 21 mil pessoas e diariamente nas redes sociais que a Pense Nisso está, em torno de 5 mil pessoas recebem uma mensagem todos os dias. Se você ainda não segue, não acompanha a Pense Nisso na sua rede social de preferência, aliás, você pode ir lá, seja no Facebook, no Instagram ou até mesmo lá no Twitter. Pode seguir também por lá. E ainda no WhatsApp. E como você já sabe, estamos também no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal da Pense Nisso no YouTube, se inscreva lá. Quem está conosco também é a Maria Andréa Soares, dando bom dia Maria, que bom que você está conosco também. Vamos lá então, já pegaram a sua Bíblia na mão e café na outra. Muito importante que você também pegue para estudar um pouco. O texto da NTLH, nós temos o capítulo 4 e o título que o tradutor deu é Apóstolos de Cristo. E é isso que eu falei no início. O apóstolo Paulo ele vai dar o quê? Vai dar não somente uma lição de moral, mas ele vai ensinar ali o que são os apóstolos, aqueles que foram chamados para falar em nome de Deus. E hoje nós pouco ouvimos falar de apóstolo, porque a gente precisa sempre lembrar mais uma vez, o apóstolo é aquele que Jesus chamou diretamente. Então temos apenas 13 com o apóstolo Paulo. Eram 12 antes e depois Jesus foi diretamente com o apóstolo Paulo, convertendo ele de Saulo para Paulo. Então temos o apóstolo Paulo defendendo isso. Nós temos hoje os pastores que são chamados e ordenados também para pregar a sua palavra. Então, se você quer fazer uma ligação enquanto aqui estudamos, vamos lembrar que coloquemos o apóstolo no lugar como se fosse o pastor, para que a gente possa entender isso também e o que nós vamos trabalhar no decorrer deste texto. Já pegou sua Bíblia? 1 Coríntios, capítulos 4. Vamos lá então, o versículo 1 começa assim: vocês não devem tratar, ou melhor, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo. Ele logo inicia falando isso porque já no versículo, ou melhor, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vem mencionando que aqueles que pregam a palavra, os apóstolos, aqueles que estão à frente ensinando a palavra, são chamados servidores de Deus. Também podemos chamar, e ele também menciona, são os embaixadores ou os cooperadores, eles estão do lado de Deus, ajudando Deus na obra dele. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados a administrar a realização dos planos secretos de Deus. Também em outra tradução são os despenseiros de Deus. O que é isso? É como se Deus tivesse uma despensa, muitos de nós temos em nossas casas, onde guardamos alimentos, coisas preciosas, e quem é o despenseiro? Aquele que está na porta, pronto para tirar aquilo que lá dentro está a entregar ao povo. Se Deus tivesse uma despensa, imagine comigo, uma despensa cheia de quê? Cheio da sua graça, do seu amor, do seu perdão. E aí acontece o seguinte, Deus vai fazer e vai precisar de alguém para que entregue isso às pessoas. Então, o apóstolo chama a atenção dizendo assim, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que de fato são, e foram encarregados para quê? Para administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que é esse plano secreto? Eu já mencionei a vocês em outra oportunidade. São tudo aquilo que, ou é tudo aquilo que Jesus fez na cruz. O plano secreto de Deus foi revelado quando Jesus pisou na terra. E você sabe disso que nós hoje conhecemos o segredo de Deus, que antes era uma promessa, que as pessoas tinham dúvida com respeito a isso. Nós conhecemos isso. O apóstolo Paulo se coloca no lugar para administrar e se entregar essa boa nova ao povo. Versículo 2. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Ou podemos dizer, essa é a exigência que se deve ter para com aqueles que estão à frente. Sejam fiel ao seu Senhor, ou seja, não ensine palavras humanas, não ensine aquilo que ele mesmo quer.
mas sim aquilo que o seu Senhor quer que diga às pessoas. Então, qual é a exigência que você tem para diante de Deus? E você que é o intermediário, o pastor que é o intermediário entre Deus e as pessoas, que ele seja fiel ao Senhor, porque ele é um instrumento, ele está a serviço de Deus, ele não está a serviço de um político, não está a serviço de pessoas apenas, não está a serviço de uma nação ou de um governo, mas está a serviço de Deus, para que fale, entregue aquilo que Deus fez. Por isso que ele seja fiel ao seu Senhor. Essa é a exigência que você, como membro, também deva exigir do seu pastor. Não seja fiel a uma diretoria, mas seja fiel a Deus. Ensine aquilo que o teu Senhor pediu para que fosse ensinado. Versículo 3 diz assim: mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês. O apóstolo Paulo, às vezes, ele era bem direto e ele está falando o que aqui? Porque no versículo 13 diz, ele não se importa com o julgamento que as pessoas estão fazendo. Porque na igreja de Corinto havia uma divisão entre Paulo e Apolo e às vezes até mesmo Pedro. Porque eram os seus pastores da igreja que passaram por Corinto. Primeiramente Paulo, que fundou a igreja, plantou a semente, como ele mesmo menciona lá no início da carta. Depois veio Apolo, que regou, depois veio Pedro, e enfim. E nós temos o seguinte, então, ele diz assim, para mim não tem importância ser julgado por vocês, porque havia um julgamento entre algumas pessoas gostavam de Paulo, outras não. E por aí vai. Umas pessoas queriam mais Apolo, outras não, e havia divisões. E ele está nem aí, está pouco se importando com o julgamento deles. E ele diz ainda, mas para mim não tem menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Mesmo que ele viesse a um tribunal humano, ele não se importava com isso. Então, além de ter coragem para falar disso, o apóstolo Paulo ele também tinha firmeza e fidelidade naquilo que ele estava fazendo e pregando. Ele não se importava com isso. Então, talvez, até mesmo por essa coragem que ele expressou nessas palavras, fez com que a igreja ficasse até com mais raiva, no sentido último, dele, quando ele diz assim, não importa o que vocês estão falando, o importante é o que eu tenho. E ele vai seguir dizendo isso. Eu não julgo nem a mim mesmo. Então ele diz assim, eu não julgo nem a mim mesmo. Quem são vocês para julgar a minha pessoa? Versículo 4. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Então, como o apóstolo Paulo era o fiel apóstolo do Senhor, ele estava com a consciência tranquila que ele estava prestando o serviço para o Senhor que assim o chamou. E ele vai dizer então, a minha consciência está tranquila, e mesmo que minha consciência esteja tranquila, talvez eu possa estar enganado, isso não prova que eu seja inocente, que ele está dizendo, mas quem julga é o Senhor. Deus que irá julgar ele se ele está de forma correta ou não. Não são os seres humanos, como a igreja lá em Corinto estava querendo fazer. Versículo 5. Portanto, não julgue ninguém antes da hora. Espere o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. O que ele vai mencionar? Ele menciona então que se vocês, humanos, querem fazer um julgamento ou um pré-julgamento, não tem o porquê. Porque quem conhece pensamentos e corações e as intenções é o próprio Deus. É o próprio Deus que sonda os pensamentos e os corações. Então, para de julgar, é isso que ele está querendo dizer, para de julgar o seu pastor, para de julgar aquele que fundou a igreja, para de menosprezar. É isso que ele vai dizer. Por quê? Quem julga é o Senhor e Ele vai mostrar no final dos tempos quem estava certo, quem estava errado, quem estava sendo fiel ou não. Então esse texto ele é não somente para uma igreja que estava contra o seu pastor, como em Corinto,
mas também para todos nós, em todos os contextos. Não julgue ninguém antes da hora. Espere o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará à luz os segredos escondidos no íntimo do nosso coração. E Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a luz e ainda mais. Então, cada um receberá de Deus elogios que merece. E a isto ele vai sempre mencionar também que não procure elogios, status diante das pessoas. O importante é receber de Deus o elogio que você merece. Certo? Quem está conosco também, Noemi Lucila Scherer, está dizendo assim: bom dia, obrigado pastor, assistindo de Marechal Cândido Rondon, obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe Noemi, sempre conosco aqui, parceira de todas as manhãs de sábado, Deus lhe abençoe ricamente também. Já preparou seu café, Noemi? O meu já está aqui aquecendo o coração, a mente para esse estudo. Nossa cidade marcando nesse exato momento 4 graus, bem frio, mas estamos juntos aqui nos aquecendo com o café e a palavra. Então vamos seguindo. Você que chegou mais depois do nosso início, estamos em 1 Coríntios, capítulos 4, versículo 6 agora. Ele diz então: meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. O apóstolo Paulo sempre como alguém que se colocava junto, ele não se colocava simplesmente acima, por mais que ele vai se referir que ele tem autoridade em nome de Deus para pregar o que pregou e ser quem é. Ele diz: meus irmãos, ou seja, nós estamos juntos aqui. Para instruir vocês, eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e o apóstolo Paulo. Ou melhor, ou mesmo a Apolo, que era o companheiro de trabalho do apóstolo Paulo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Esse ditado, até aqui na minha Bíblia está entre aspas, parece ser uma citação do Antigo Testamento, mas não sabemos de onde ele tirou isso. Talvez era um ditado popular que ele diz: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Então, por que ele vai mencionar isso? Porque, de fato, havia divisões na igreja. Uma dispensava, uma estava menosprezando um pregador e gostando mais de outro, e vice-versa. Isso acontecia. Como acontece muito hoje em dia dentro das congregações, quando também há divisões, especialmente quando tem 2 pastores, 3, uns gostam mais, e isso é tão sério e complicado de se trabalhar, porque há pessoas que só querem ouvir a pregação de tal pastor, há pessoas que só vão no culto quando tal pastor está ministrando. Eu conheço realidades assim dentro da nossa igreja, e isso é muito trágico, porque quem somos nós, seres humanos, para julgar que aquele é melhor ou pior? Ele está pregando a Jesus Cristo? Está sendo fiel ao seu Senhor? Isso que importa. Ok? Também a Traula Kunzmann está dizendo: cheguei agora de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, Traula. Fica conosco. Estamos em 1 Coríntios 4, 6. Então, ele diz: eu usei os 2 exemplos para ensinar vocês, tanto o apóstolo Paulo, ele mesmo, como Apolo. Por isso que ninguém deve se orgulhar, por mais que seja uma pessoa versada em tal assunto. Não devemos, por causa de uma pessoa não foi dotada com dom, seja de fala, da pregação, da música, não devemos desprezar uma ou outra. Este é o ensinamento que o apóstolo Paulo traz. Versículo 7. Quem é que fez você superior aos outros? A pergunta que ele faz. Quem? Em outras palavras, quem você acha que você é? Para julgar outras pessoas achando que você é superior, porque no momento quando a gente julga uma pessoa, você está se colocando em um patamar superior àquele a quem você julga. E a pergunta é muito válida: quem é que fez você superior a outros? Nós sabemos que existe, abaixo de Deus, existe
uma igualdade, todos são iguais, ao ponto da Bíblia dizer todos são pecadores. Todos são pecadores, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Está lá logo na carta aos Romanos, dito isso. E aí ele vai dizer assim, por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Onde deva estar o foco? De onde vêm as bênçãos? De onde vem aquilo que nós temos? É Deus que dá as coisas para nós vivermos, ministrarmos, trabalharmos, empreendermos, ter saúde, ter família, enfim. De Deus vem tudo. Então por que você vai se orgulhar achando que é melhor que outros? Deus dá capacidade, dons e talentos conforme a vontade dele. Veja que ele está dizendo, então por que você fica tão orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? O ensinamento é esse. Por que você vai se orgulhar se é Deus que dá tudo? Apenas louve a Ele pelos dons e talentos que você tem, seja como membro, seja como pastor, seja como um cidadão de bem, seja como um pai de família, mãe, enfim. Louve a Deus por aquilo que você é. Quer crescer? Peça a Deus sabedoria, estude, busque aquilo que você quer. Mas não se orgulhe por isso achando que você é melhor que outros. É Deus que dá capacidade, dons e talentos para melhor administrá-los. E o versículo 8. Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos. Por que ele vai mencionar isso? São ricos o quê? Porque a igreja de Corinto tinha vários dons. Alguns tinham os dons de línguas, tinham os dons de ministrar alguma coisa e por aí vai. E ele vai mencionar, vocês já são ricos. Por que vocês ficam aí se brigando achando que uns são melhor que outros? Vocês já se tornaram reis e nós não. A figura de linguagem que ele vai usar reis, mostrando assim, você já tem todo um poder que Deus nos deu. Se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. E aí ele diz assim, que bom, vocês se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade. Por isso que antes ele mencionou, vocês já são reis, ou seja, no sentido de ter uma autoridade, ter poder, porque a igreja de Corinto tinha os seus dons e talentos. Quem dera, que bom se fosse rei de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. É uma forma bem humorada de se expressar. Quem dera se você fosse rei de verdade, eu ia reinar junto com vocês. Isso que ele está dizendo. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. E ele vai voltar naquilo que ele mencionou alguns versículos antes, quando diz assim, porque me parece que Deus pôs a nós no último lugar, os apóstolos, inferior àqueles que se achavam poderosos e melhores. Veja o que está no contexto. Ele está dizendo assim, não se ache melhor, porque quem julga está se colocando um patamar acima. E parece que vocês são reis poderosos que podem julgar, ao ponto de parecer que Deus colocou nós, os apóstolos, em segundo plano, em um status inferior, e por isso que vocês agora querem julgar a nós. Então veja que no fundo o apóstolo Paulo está trazendo a sua defesa aqui, diante daquela igreja que estava trazendo problemas e achando que uns ou um apóstolo era melhor que outro. Café Teológico de todos os sábados, você já sabe, ao vivo e na reprise, domingo de manhã, YouTube e Instagram na outra semana. Você sabe que nós sempre estamos estudando a Palavra de Deus. Você que chegou há pouco, estamos em 1 Coríntios, no capítulo 4, já indo para o versículo 10, diz assim, por causa de Cristo nós somos loucos. Isso ele vai trazer debaixo de uma reflexão que tem-se lá do início da carta, dizendo assim, porque
a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura. É loucura para aqueles que estão se perdendo. Por isso que eles são chamados de loucos. Somos chamados de loucos. Mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Então, aqueles que creem em Jesus se tornam sábios por meio da mensagem que parece ser uma coisa louca. Já falei com isso, ou sobre isso, em outros cafés. Então, se você tem curiosidade de saber que mensagem é esta, sobre o Evangelho é uma coisa louca, assista lá, está lá no YouTube. Se eu não me engano, são 2 cafés anteriores a este, ou seja, 2 finais de semana antes, está tudo salvo lá. Então, muitas pessoas acham que eles são loucos por estar pregando Cristo, que eles pregam, e assim de fato é. Cristo é o Filho de Deus que morreu por nós. Como pode Deus em Cristo morrer? Isso parece uma coisa louca, mas então eles são taxados de loucos. E aqueles que creem se tornam sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. O apóstolo Paulo vai mencionar a partir de agora o que acontecia com eles, o que eles, os apóstolos, estavam enfrentando para pregar a palavra de Deus, enquanto que muitas vezes a igreja estava simplesmente resguardada e por isso ela se tornava forte, enquanto isso quem estava na linha de frente, os apóstolos estavam sofrendo. E veja o que ele fala aqui: nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós desprezados. Ou seja, enquanto que uns estão no bem bom, outros estão sofrendo para preservar a igreja, para preservar a doutrina, a sã doutrina. Enquanto que uns são respeitados como membro, os pastores, os apóstolos estavam sendo desprezados. Até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Então vejam que se passaram tudo estes pregadores logo no início da igreja cristã. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar, porque o apóstolo Paulo não tinha nenhuma gratificação e nenhum salário das igrejas a quem ele fundou e até mesmo pastoreava. Eles, além de pregar a palavra, precisavam trabalhar para se sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Olha ao contrário aqui, né? Quando que eles são amaldiçoados, eles abençoam as pessoas. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência, ele está dizendo. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Fomos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Esta é uma parte de um desabafo de um pastor que estava sendo perseguido, passando necessidade, sofrendo e aguentando firme, às vezes, no silêncio. Enquanto isso, a igreja estava no bem e bom e ainda querendo julgar os pastores, os apóstolos. Então veja que ele se coloca ali como uma pessoa que está sofrendo por permanecer firme a Jesus, enquanto que muitas vezes esse sofrimento a igreja nem conhece nem vê. Isso é muito importante lembrar também, porque os pastores, os apóstolos, estão na linha de frente da pregação. Quem serão os primeiros a serem insultados, maltratados, perseguidos e até mesmo mortos? São estes. Muitas vezes para defender as ovelhas, para defender o rebanho, para defender os membros. Então, é um desabafo de um pastor que sofre e ainda no sofrimento a igreja estava insultando, estava menosprezando ele. Ele diz: espera aí, gente, veja o que a gente está sofrendo. Enquanto que vocês são fortes, protegidos, ricos, nós estamos aqui tomando o quê? Bofetadas, sendo amaldiçoados, perseguidos, insultados e por aí vai. E ainda sendo considerado como lixo deste mundo. Versículo 14. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês. Envergonhar porque o vosso pastor fundador estava passando por estas coisas. Ele vai dizer também
mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. O apóstolo Paulo se coloca como um pai espiritual desta igreja, dizendo assim, olha, veja o que o pai de vocês está sofrendo. Ele fundou aquela igreja. Estou querendo ensinar vocês a não ter vergonha de mim, mas sim ensinar a respeitar. Em si é isso. Respeitar e parar de haver confusão dentro da igreja. Versículo 15. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Menciona só tem um pai porque de fato assim acontece. Não temos dois pais, só temos um, aquele que nos criou. E a igreja lá em Corinto também só tem um, que foi o apóstolo Paulo, que fundou esta igreja, que ali se considera como o pai desta congregação. Então, ele se tornou o pai deles para que eles pudessem se tornar unidos em união com Cristo Jesus. E ele diz, portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Que exemplo o apóstolo Paulo está dando? De perseverança, de força, de fidelidade ao Senhor, de coragem, de paciência e por aí vai. Isso tudo está nas entrelinhas desse texto. Versículo 19. Por isso estou enviando a vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Timóteo, para quem não sabe, era um jovenzinho, em torno dos seus 18 a 20 anos, talvez. E este foi ensinado desde criança pela sua mãe e avó, nos ensinos do Senhor, e o apóstolo Paulo faz dele um pastor, o pastor da igreja. Ele queria enviar este jovem para ir até a igreja em Corinto e auxiliar no tratamento dos problemas que essa congregação tinha. Então, estou enviando o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele achava e fazia como se o Timóteo fosse o filho dele, diante de tudo aquilo que ele já tinha visto e ensinado o próprio jovem Timóteo. Ele vai ajudá-los a lembrar dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Em si, ele está dizendo assim, Timóteo vai ajudar para que vocês possam não somente crescer, mas também a lembrar dos caminhos que o apóstolo Paulo ensinou, que seguia, e também lembrar da vida que tem em união com Cristo Jesus. Versículo 18. Vamos dar uma paradinha para mais a degustação do café, que ele vai esfriando aqui também, né? Café Teológico, você já sabe, todos os sábados aqui na Web Rádio Pense Nisso, ou também a live ali no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Vamos para o versículo 18. Alguns de vocês ficaram orgulhosos. Perigo do orgulho. O orgulho é quando se acha melhor que outros. E isso acontece dentro e fora da igreja. Certo de que eu não iria visitá-los. Então ficaram orgulhosos porque acharam que o apóstolo Paulo tinha saído de lá e agora achavam que ele não ia mais voltar. Então eles ficaram se achando lá dentro da igreja. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Era a intenção do apóstolo Paulo visitar esta igreja para ajudar nos problemas lá, a resolver os problemas. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente os que eles são capazes de dizer. Por que ele menciona capaz de fazer? Porque tudo pode se esperar, né? Uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que deixou o pecado morar em seu coração, que o orgulho é pecado, ela pode ser capaz até mesmo de não somente dizer palavras que piora a situação, que denigrem a imagem, mas também fazer. Talvez até mesmo poderíamos dizer o que o apóstolo pode ser perseguido e morto pelos próprios que ele lá ensinou. Isso
ele menciona aqui, então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Então a coragem do apóstolo Paulo, mencionada aqui, às vezes até não somente inspira, mas assim, era algo que Deus, o Espírito Santo, estava dando a ele para ir até em um contexto não amigável, contexto onde havia um menosprezo, e lá ele estava querendo voltar para ajudar a resolver. E é por isso que ele está dizendo, vocês achavam que eu não ia voltar. Estou enviando Timóteo, mas eu posso ir, se Deus permitir, eu vou nesta igreja e vou lá conversar com vocês e ver o que vocês são capazes de fazer e dizer. Versículo 20, pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. E nesse poder o apóstolo Paulo se apoiava. Para quê? Para que ele pudesse fazer com que, nesse poder, ele estando apoiado, ajudasse também a resolver os problemas. Não é somente de palavras, não é somente da boca para fora, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote? Ou com o coração cheio de amor e bondade? A pergunta que ele faz. E eu me pergunto, será que eles responderam essa carta? Claro que é uma pergunta retórica, e ele vai bem como um pai mesmo, ele menciona assim, o que vocês querem? Que eu dou uma coça em vocês com chicote? Ou que eu trate vocês com amor e com bondade? Pelos problemas que estavam ocorrendo lá na igreja. E obviamente que ele opta sempre pela segunda opção, trate-os cheios de amor e de bondade. Mas pelo modo que eles estavam agindo lá dentro, ele às vezes quase precisava pegar o chicote. Como um pai fala às vezes com seu filho, quase precisei tirar a cinta da calça para dar-lhe nas costas. Né? E é isso que ele está dizendo assim, como pai espiritual, o que vocês preferem? Que eu vá até vocês com chicote ou com o coração cheio de amor e de bondade? Então, assim encerra o capítulo 4, lá de Coríntios. O capítulo 5, nós vamos estudar nos próximos cafés. Semana que vem não teremos o nosso café teológico aqui, então aguarde para daqui a 15 dias. E vai falar sobre a imoralidade na igreja de Corinto. Então, além de haver divisão na igreja por pastor A e B, havia imoralidade. Imoralidade sexual mesmo dentro da igreja. E ele vai tratar isso no capítulo 5 e também no decorrer dos próximos. Porque não somente tinha um problema dentro da igreja, tinham vários problemas. Então, se você quer uma igreja cheia de problemas, leia 1 Coríntios. Lá tem dicas e recomendações como o apóstolo Paulo trata com estas situações. E aqui nós estamos trazendo para que você também estude sobre isso, para que cresçamos juntos, até mesmo quando formos enfrentar os problemas em nossas congregações atuais. Então, este é o capítulo 4. Resumindo, talvez em poucas palavras, o que temos é o seguinte. Em primeiro lugar, trate o seu pastor como aquele que está a serviço de Deus, sendo um despenseiro de Deus, dos mistérios de Deus, ou seja, da graça de Deus entregando a nós. Ele é um servo. Respeite-o nesse sentido. Ele também vai mencionar o seguinte, o apóstolo Paulo diz, vim, estou aqui para instruir vocês e aplicar lições. Então me respeitem. E aí vai tratar dizendo assim, me respeitem porque vocês não sabem o que eu estou passando, ou não sabem o que nós, os apóstolos, passamos para levar a mensagem pura ao Senhor. Somos perseguidos, maltratados, recebemos, na verdade, bofetadas e por aí vai. Então, respeite-nos. Vocês não sabem, vocês estão no bem e bom e não sabem que nós aqui na linha de frente estamos enfrentando. Então, para de fazer e de criar problemas. Isso ele menciona. E aí, no final, ele vai dizer assim, olha, se vocês estão se orgulhando, não se orgulhem. Eu vou ir visitar vocês. Antes mando Timóteo,
mas se possível, voa aí também. Então, esse capítulo ele tem grandes ensinamentos com respeito a estas coisas. Cuide daqueles que estão pregando a palavra, porque você não sabe o que eles estão passando para trazer uma palavra pura de Deus a vocês. Seria isso que tínhamos para hoje. Então eu espero que você tenha também crescido. Vejo que muitas pessoas chegaram já quase ao término de nossa transmissão. E nós temos sempre a oportunidade de rever isso. Assim que terminar esta live, você pode assistir do começo ao fim. E com certeza vai ter algo muito proveitoso para que você também possa se apropriar disso. Então leve no seu coração isso também. Amanhã tem a reprise, uma nova oportunidade para que você possa ouvir novamente pela web rádio às 7 da manhã. Para quem quer levantar cedo ou levanta cedo, já toma um café comigo aos domingos ou um chimarrão. E também depois fica salvo tanto no Facebook, posteriormente no YouTube e no Instagram da Pense Nisso. Conhecer a palavra é conhecer mais de perto o próprio Deus. Por isso que a Pense Nisso está aí, auxiliando você no estudo da palavra de Deus. Mais uma vez, incentivo você que está conosco a também baixar o aplicativo, se ainda não fez, da nossa web rádio Pense Nisso, que tem uma programação bem dinâmica para você no decorrer de hoje, amanhã, ou seja, todos os dias. E não se esqueça, baixe, ouça e também compartilhe com seus amigos, com a sua congregação. Diga e mostre os trabalhos que são feitos também com o nosso aplicativo, através do site da revista, através do site da rádio e a própria revista. Você pode conhecer tudo isso num site apenas, pensenissoteologica.com. Acesse, conheça e colabore conosco. A minha gratidão a todos aqueles que assinam a Pense Nisso, muito importante, e a minha enorme gratidão também aos nossos patrocinadores. Deus os guarde e continue abençoando-os também em seus empreendimentos. Fique na paz do Senhor. Estaremos de volta no Café Teológico daqui a 15 dias, quando voltaremos para continuar o estudo na carta de Paulo aos Coríntios. Semana que vem, então, lembrando, não teremos a transmissão. Grande abraço a todos, um feliz sábado e um abençoado final de semana a todos vocês. Tchau, tchau.